Nós hoje estamos aqui e não convocámos uma concentração ou uma manifestação de professores que têm este problema da Caixa Geral de Apresentações, porque nós deixámos de dar credibilidade ao Ministério do Trabalho. E deixámos de dar credibilidade porque não está a haver seriedade da parte dos seus responsáveis em dois aspectos. Por um lado, a seriedade legal, que justificava que a tomar-se uma medida legislativa fosse no sentido do cumprimento da lei, que já é de 2005, tem 19 anos. Em segundo lugar, não tem credibilidade, porque quando aqui estivemos no dia 27 de maio, nós reunimos com membros do gabinete, quer da Ministra, quer do Secretário de Estado, que nos garantiram, nesse dia, que iriam estudar a situação, uma vez que estavam aqui há pouco tempo no Ministério, e que antes de qualquer tipo de solução haveria a necessária, porque obrigatória, negociação coletiva, uma vez que estamos a falar de matéria que tem a ver com a situação dos trabalhadores, neste caso o apoio social, a proteção social dos trabalhadores. Qual foi a nossa surpresa quando, na quinta-feira passada, portanto no dia 11 de julho, verificámos, quer pelo comunicado do Conselho de Ministros, quer pelas palavras do Ministro Leitão Amaro, que o Governo havia aprovado uma lei interpretativa, portanto uma lei com uma norma interpretativa de outra lei que já tem 19 anos. É espantoso como são necessários 19 anos para ir interpretar a lei. E depois ouvimos dizer também que, sendo uma lei, teria que ser a Assembleia da República a aprová-la. Bom, e não foi o Governo. Como é que isso é possível? Bom, andámos aí a tentar perceber e percebemos que o Governo apresentou um projeto de autorização legislativa que a Assembleia da República lhe terá dado para que, através desta proposta de lei da autorização legislativa, fosse possível aprovar a proposta de lei sobre a Caixa Geral de Apresentações. Portanto, foi o Governo a aprovar uma lei que, à partida, e supostamente, teria de ser a Assembleia da República. O que é que esta lei diz? Esta lei diz que se podem reinscrever aqueles que praticamente estão inscritos, que nunca tiveram problema nenhum. Haverá um número residual de pessoas, que é quem teve sempre trabalho sem qualquer tipo de ato, sem qualquer descontinuidade. Ora, para esses, só por erro, e esses erros surgiram, por exemplo, porque um professor, temos um caso de uma docente, aliás o acórdão do Supremo de 2014, que estava no Instituto Politécnico, no dia seguinte já estava a trabalhar em outro, acabou um contrato e começou outro, e foi posto fora da CGA, e portanto o Tribunal vai dizer, não tem que ser posto fora, ainda por cima não tem qualquer descontinuidade, mas não diz que se tivesse descontinuidade teria que ser posto fora. Aquele caso concreto sobre o qual o Tribunal, o Supremo, se pronuncia, é de alguém sem descontinuidade. Mas isto são raros. Temos um outro caso de um colega que no dia 31 de agosto de um ano era contratado a termo, e no dia 1 de setembro tinha ingressado num quadro. E a escola do quadro onde ele ingressou suspendeu-lhe a inscrição. Bom, estas são situações absolutamente residuais, porque na esmagadora maioria, e eu atrevo-me a dizer, 99% destes casos não têm nenhum problema. O problema colocou-se naquelas situações em que há descontinuidades. E as descontinuidades resultaram de quê? Resultaram normalmente de atrasos nos concursos, resultaram normalmente de ilegalidades, por exemplo, na cessação dos contratos, no ano 2012, 2013 e no ano seguinte, 13, 14, as escolas, por ordem do Ministério da Educação, cessaram os contratos dos professores que estavam a fazer substituição antes dos substituídos aparecerem, ou seja, contratos que deveriam ir até 31 de agosto e depois em 1 de setembro havia um novo contrato e as escolas, acabada a avaliação dos alunos, acabou-lhes o contrato. O próprio Ministério da Educação, agora no chamado acelerador, foi reconhecer que esse tempo em que eles tiveram o contrato suspenso ou cessado, tinha que ser contado como tempo de trabalho. Mas, por exemplo, os professores que são colocados no âmbito das reservas de recrutamento, portanto, para contratação, até ao dia em que começam as aulas, efetivamente, não estamos a falar até ao dia 1 de setembro, as aulas começam a 14 de setembro. Se forem colocados a 14 de setembro, ou a 13 ou a 10, o ano conta completo, não é contado como interrupção. Agora, claro, como não trabalharam, por exemplo, 10 dias, não tiveram salário, não fizeram desconto, mas o ano é considerado completo. E nós olhamos para a lei, e aliás o próprio Ministério fala nisso, e o que é que diz a Lei 60 de 2005?
A Caixa Geral de Apresentações deixa, a partir de 1 de janeiro de 2006, de proceder à inscrição de subscritores. E depois acrescenta no ponto 2. O pessoal que inicie funções a partir de 1 de janeiro de 2006, que inicie funções a partir de 1 de janeiro de 2006, é obrigatoriamente inscrito no Regime Geral de Segurança Social. Ora bem, nós estamos a falar, não estamos a falar destes, e essa é outra questão, se deveriam ou não estar também na CGA. Essa é outra questão. A lei é clara, quem iniciar funções a partir de 1 de janeiro de 2006, e nós estamos a falar sempre de professores, e há outros trabalhadores, que iniciaram funções até 31 de dezembro de 2005. Alguns muitos anos de serviço, e que no meio disto tudo acabaram por ter uns dias, às vezes uma semana, um pouco mais que isso, de interrupção, porque houve um atraso nas colocações dos professores. E, portanto, eles iniciaram funções até 31 de dezembro de 2005. E é precisamente por isso que nós podemos dizer que, neste momento, os tribunais não têm qualquer dúvida. Todas as ações, e quero dizer que da parte dos nossos sindicatos já avançámos com 1.362 ações. Destas já estão decididas 554 ações. Das 554, as 554 são favoráveis aos professores. E de entre estas, só 5 é que correspondem a casos sem descontinuidades. Quer dizer que 500 e com as outras 549 são situações de descontinuidade. A Anabela tem aqui as mais recentes, aliás, tem uma do 15 de julho, portanto estamos hoje a 17, é de segunda-feira passada, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que é só mais uma ação que diz, de facto, isto não tem dúvida nenhuma, quer dizer, não é necessária, não faz falta nenhuma norma interpretativa desta lei, o que faz falta é cumprir a lei do Ministério. Portanto, a partir daqui, e com estes números que nós temos, até temos por região, não é isso que agora importa, isso significa o quê? E mais, há milhares de professores que, achando que a situação era mais do que clara, aguardaram que a Caixa Geral de Apresentações pudesse resolver isto e nem sequer meteram ação nenhuma, estão a aguardar a decisão. Bom, o que é que acontece? Nós, se isto vingar, e portanto esta lei ficar tal como está, isto quer dizer que nós passaremos a ter nas escolas 3 tipos de professores, ou melhor, 2 tipos, sendo que um deles subdivide-se. Os professores, exatamente na mesma situação do ponto de vista profissional e da sua continuidade no serviço. Os professores que passaram a ingressar, ou que reingressaram, se reinscreveram na CGA, porque a CGA teve durante um determinado período do ano passado, ali 2, 3 meses, deu a possibilidade das escolas os reinscreverem e validou a reinscrição, portanto, esses já ninguém lá os tira. Temos depois estes todos, e eu disse os da FENPROF, mas outros sindicatos e até pessoas individualmente estão a avançar com ações, tanto quanto sabemos, andará já perto dos 12 mil casos que já estão validadas as suas situações e, portanto, reinscreveram. Muitos deles têm a ver precisamente com aquele período em que a CGA permitiu a reinscrição e validou as reinscrições. Não é? Depois há um número quase igual de situações pendentes, muitas vezes ou porque a escola, no caso da escola, ou a Câmara Municipal, ou outro serviço, mas os professores são quem tem o problema principal, porque todos os anos, no dia 31 de agosto, acabam os contratos, não é? E às vezes não é no dia 1, mas no dia 2 de setembro que tem um novo contrato. Portanto, tem quase outro número igual, ou até ligeiramente superior a estes cerca de 12 mil, de casos pendentes, que são casos, ou que, por exemplo, a escola se atrasou a enviar, não pode enviar logo na altura, em julho, agosto, já enviou, quando a CGA deixou de validar, ou casos que entraram à mesma altura de outros, em algumas escolas até no mesmo dia, mas por motivos do funcionamento, a CGA não consegue ver todos de uma vez, né? Vai vendo aos poucos e quando chegou à vez daquele já não era permitido. E depois ainda temos os casos todos que já transitaram em julgado, não é? E que todos os dias transitam ações em julgado e que também já ninguém os lá tira. Portanto, nós temos estes todos que já reingressaram, porque foram validados e porque o Tribunal os mandou, e temos os outros todos na mesma situação, que não foram validados e que neste momento já não estão na CGA. Isto é absolutamente inaceitável porque cria uma situação de desigualdade. Aliás, por exemplo, aquele exemplo que eu tenho dado sempre da colega de Lamego, que era
que se pensava, era suposto que ela já estava na CGA, esteve doente e depois veio a descobrir-se que afinal a CGA não lhe validou o caso e ela tinha que restituir 4.000 euros porque afinal estava na Segurança Social, foi um dos casos que nós recentemente conseguimos no Tribunal de Viseu, precisamente, que tivesse ganho, porque ganhamos todos, não há uma única, não há aqui nenhuma dúvida, não é preciso nenhuma interpretação, porque não há aqui nenhum caso em que o Tribunal decida assim e o outro Tribunal decida de outra maneira. Perante esta nenhum situação, caso. o que é que vão fazer? Perante esta situação, nós estamos perante uma situação, e eu vou ler porque é uma questão do jurídico, para não falhar, é posta em causa o mínimo de certeza e de segurança no direito das pessoas e nas expectativas que a elas são juridicamente criadas, que é um dos princípios da Constituição da República Portuguesa, é precisamente a questão das legítimas expectativas jurídicas que estão criadas às pessoas, mas também, tendo em conta o artigo 13 da própria CRP, da Constituição, está em causa o princípio da igualdade, porque para situações iguais é dado tratamento diferente e, portanto, quem já está, não pode ser tirado, o que tem é que ser também abranger os outros. Perante isto, o que é que podemos fazer, uma vez que, pelos vistos, o Governo já aprovou? O que podemos fazer é, primeiro, tentar que uma entidade peça a fiscalização preventiva, antes da lei sair, da constitucionalidade. E isso, nós já pedimos reuniões com caráter de urgência à Assembleia da República, pedimos com caráter de urgência à Procuradoria de Justiça e pedimos com caráter de urgência à Presidência da República. Ou, eventualmente, e falando na Presidência da República, que a lei seja vetada até ser corrigida e ser respeitada a lei. O que é que podemos dizer? Que da Presidência da República já foi marcada a reunião para amanhã às 11 da manhã e, portanto, nós saudamos esta forma célere como a própria Presidência percebeu que poderia haver aqui um problema e amanhã estaremos às 11 horas da manhã na Presidência da República. Quisemos hoje denunciar o problema, aliás, porque não sabíamos, já tínhamos convocado a conferência de imprensa quando, entretanto, fomos convocados para ali, mas dizer hoje aqui, portanto, a situação é esta, portanto, estamos perante uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, em nossa opinião, estamos perante não uma, como disse o Ministro Leitão Amaro, não perante uma lei ou uma decisão do Governo para resolver o problema da Caixa Geral de Apresentações, estamos perante uma verdadeira norma travão, esta sim, uma norma travão, para travar as decisões dos tribunais. E os tribunais têm-se pronunciar, como eu disse, sem qualquer dúvida, sempre favoravelmente à pretensão das pessoas, porque têm esse direito. Amanhã iremos, claro, junto da Presidência da República, iremos ser recebidos pelas assessorias jurídicas e do trabalho, iremos até com um parecer jurídico que os nossos advogados estão neste momento a concluir, portanto não é apenas levando as ações, levaremos ações de todo o tipo, para se possa ver que não há contradição entre nenhuma. Uma coisa são as que não têm descontinuidade, o Tribunal diz que sim, e as que têm descontinuidade, o Tribunal diz que sim, portanto não há nenhuma contradição, não há nenhuma dúvida, e levaremos um parecer jurídico que está a ser feito pelos nossos advogados do Norte, do Sindicato de Professores do Norte, que aliás é o sindicato que já avançou com mais ações também, porque é onde há mais professores, precisamente 582 ações, 322 já favoravelmente decididas, daquele conjunto que eu há pouco disse, das 1.362, e portanto iremos levar esse parecer e iremos ver se o Sr. Presidente da República o veta e aquilo que vai querer é que seja cumprido o que a lei tem, ou então, se não o quiser fazer, pelo menos que faça um pedido de fiscalização preventiva para que não venha a promulgar uma lei que, na verdade, põe em causa princípios constitucionais. Depois, vamos imaginar se isso não acontecer e a lei for efetivamente publicada, avançaremos com ações de professores que têm descontinuidades, precisamente porque depois irão perder a ação, uma vez que a norma interpretativa já passa a esclarecer de outra forma, iremos avançar com a ação para que, perdendo a ação em primeira instância, possamos subir os vários degraus da instância jurídica até chegar ao Tribunal Constitucional. Nós estamos, em nossa opinião, né, a nossa expectativa é que o Tribunal Constitucional, perante uma situação destas, não irá deixar que passe, porque há uma ilegalidade, mas há aqui uma inconstitucionalidade e ela não pode prevalecer sob pena de prejudicar milhares de pessoas. É evidente que se poderia colocar assim. Bom, mas se são milhares a passar da Segurança Social para a Caixa Geral de Apresentações, isso poderiam ser muitos milhões de euros
a serem transferidos de um sítio para o outro, que tem a ver com os anos em que a pessoa já descontou. Isso não é necessário acontecer. Basta que na CGA, na Caixa Geral de Apresentações, fiquem as verbas que foram descontadas para lá, que na Segurança Social fiquem as verbas que foram descontadas para a Segurança Social e que agora, reentrando ou continuando na CGA, passem os descontos a ser feitos para a CGA. Quando chegar à apresentação, isso já existe. Neste momento os regimes são iguais, são convergentes. E, portanto, é o mesmo que acontece com aquelas pessoas que trabalharam parte no privado e parte no público. Há o chamado cálculo de pensão única, ou seja, as duas caixas, a Segurança Social e a CGA, cada uma participa na pensão da apresentação com um valor proporcional àquele que foi os descontos. Isto não descapitaliza coisa nenhuma, isto não retira dinheiro a ninguém e isto faz justiça àqueles que têm o direito, neste momento, a estar na Caixa Geral de Apresentações, porque já trabalhavam antes de 31 de dezembro de 2005. Essa estimativa, estamos a falar de quantos professores que estão nessa situação? Olha, se nós formos ver os professores, de muitos professores dos quadros, porque estamos a falar desde 2006, de pessoas que eram contratadas até lá, não é? Que entretanto, sobretudo naqueles anos em que ou houve problemas nos concursos e os concursos tiveram de ser todos repetidos, as colocações, e isso atrasou tudo, e alguns dos professores que deveriam ter sido colocados até ainda em agosto, na contratação inicial ou na primeira reserva, já não foram apenas em setembro e ficaram com essa descontinuidade. Estamos a falar de professores, alguns que ainda se mantêm a contratos a termo, a maioria que já está nos quadros, até agora com o concurso deste ano, muitos reentraram, entraram pela primeira vez nos quadros e, portanto, estão lá. E, portanto, nós podemos falar, neste momento, eu diria que nós, se calhar, podemos falar de 20 mil professores. Nós falávamos em 5, 6 mil, mas não é isso. Não é isso e podemos falar pelo menos 20 mil professores, se calhar mais, tem a ver com todos aqueles. Depois basta-nos fazer uma conta, mas que é de quantos é que ficaram com hiatos em 19 anos, foi muita gente, não é? Nós chegámos a ter quase 40 mil contratados, 35 mil contratados a certa altura, agora são menos, mas ainda são 20 e tal mil, vamos ver quantos vão ser este ano, não é? Portanto, nós estamos a falar de um número, podem ser 20 mil, 30 mil, pode andar por ali, é todos aqueles que estavam a trabalhar em 2005 e tiveram um dia de interrupção, mas a lei só impede, só proíbe a inscrição de quem começou a trabalhar a partir de 1 de janeiro de 2006. Também há muitos, mas, e em nossa opinião, era justo que eles continuassem no mesmo sistema, mas não é isso que está aqui em causa, porque isso já é uma alteração da lei. Nós estamos apenas aqui a exigir o cumprimento da lei. E amanhã, na Presidência da República, procuraremos que o Sr. Presidente da República possa, também ele, ser uma instância de respeito da lei e, neste caso, se tiver dúvidas e não quiser vetar, pelo menos que faça um pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade, que a nossa opinião é o que está em causa.